Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula, nós vamos falar sobre a história da gravura. Prof. Rutineia, aqui com vocês, e a nossa querida intérprete, Cláudia, aqui com a gente. Oi, Cláudia. Vamos juntos? Então, vamos lá. Qual será o nosso objetivo, nessa aula? Conhecer, analisar e apreciar algumas técnicas de gravura. Então, a gente vai falar sobre as técnicas de gravura e vai também assistir um pequeno vídeo mostrando esse processo, o passo a passo de como fazer uma gravura. Estampa, serigrafia, gravação, você já ouviu falar sobre essas técnicas? Sim? Ah, bacana! Nunca? Então a gente tem estampas em camisas, a gente pode fazer ali em madeira também as gravuras, em pedras, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula. A técnica da gravura é uma arte muito antiga. A gravação de imagens sobre matrizes, seja em pedra, metal, madeira ou outra materialidade, já era empregada pelos egípcios e chineses desde a antiguidade. Então assim, a gente pode fazer gravura, seja na pedra, seja no metal, tem linóleos também, em madeira, vários tipos de materialidades diferentes, pode-se fazer a gravura. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessas técnicas de gravura, vamos ver um pouquinho sobre elas. Então, olha que legal, Então, o processo de criação de uma gravura, ele é artesanal, ele começa ali já esculpindo, Então, aqui vocês estão vendo, o entalhe da figura. Então, vai esculpindo, de forma artesanal, tirando, aqui no caso é uma madeira, tirando dessa madeira, o que vai ser a obra. Esses vãos que ficam, vão ser a parte branca, e a parte ressaltada vai ser o que vai pintar, que vai ficar ali a cor da nossa gravura. Então, olha que legal, Então, tem que ter uma precisão muito grande, Quem vai fazer esse entalhe tem que saber, como entalhar certinho para conseguir tirar os detalhes, E observe também a riqueza de detalhes, Então, não é qualquer desenho, tem vários traços ali, Traços pequenos, precisos, que têm que ser feitos com muita delicadeza, E dá muito trabalho, Não é uma coisa que faça de uma forma rápida, Em 5 minutinhos está pronto? Não, não está, não. É um processo demorado. Então, primeiro passo, o entalhe na figura aqui na matriz, A matriz, no caso, nesse caso, é uma madeira. O rolo de borracha, Então, o rolo de borracha que é embebido na tinta para passar sobre essa materialidade, sobre essa gravura. Então, passa essa tinta preta embebida várias vezes para conseguir depois tirar a impressão, no papel ou no tecido, onde a escolha do objeto que quiser fazer a impressão. Na madeira, numa parede, num tecido, Impressão em alto relevo em papel, Então, aqui eles utilizaram o papel para fazer essa impressão. Então, foi entalhado, foi passado o rolo de tinta várias vezes, embebido bem, essa base aqui, a matriz da gravura, para depois colocar o papel, que é prensado ali, firmado bem, para conseguir, de forma delicada, daí tirar essa impressão, Então, vai ser um trabalho bem delicado a hora de tirar, porque se você puxar também de qualquer forma, vai ficar borrado, vai ficar feio. Então, tem que ter todo um cuidado, Tem que ter muita técnica para conseguir fazer a impressão. Então, no slide anterior, você viu o processo de criação de uma gravura, Então, tem todo o entalhe, tem a tinta que é passada, tem o papel que foi utilizado para tirar essa impressão, Então, o processo passo a passo para se fazer uma gravura. O processo de criação de uma gravura, no caso a xilogravura, porque a matriz para a criação é um pedaço do quê? De madeira, Então, a xilogravura utiliza a madeira para a criação. Então, tem vários nomes diferentes conforme o tipo, de gravura, se ela foi feita na pedra, se ela foi feita no linóleo, Então, a xilogravura, ela é realizada na madeira, Então, olha outro exemplo aqui, de uma xilogravura, que foi entalhado o desenho, Então, vai ser criado o desenho e depois vai ser esculpido, tirado esse desenho dessa madeira, para daí depois ser embebido em tinta e carimbada, que feita essa impressão, Como se fosse um carimbo mesmo, para vocês entenderem de uma forma mais simples. E a calcogravura, você sabe o que é?
Já ouviu falar em calcogravura? Então, a calcogravura ou calcografia, né, é o processo de gravura feito numa matriz de metal, tá? Geralmente o cobre. Ela é amplamente utilizada no período do Renascimento e essa técnica pode também ser feita em alumínio, aço, ferro, latão amarelo, né? Então, com o metal é feito, né, a calcogravura. Então, no metal que é criado, esculpido, entalhado, né, essa gravura que vai ser carimbada depois em uma outra superfície. O artista abre, né, com a ajuda de um instrumento conhecido como burril, olha só, né, vários sulcos na matriz metálica. O burril é uma ferramenta de uso manual que apresenta em suas, né, duas pontas uma lâmina de metal afiada, próprio para cortar ou gravar materiais, né? Então, olha que bacana. Então, aqui está fazendo esse entalhe, né? Tirando esse desenho desse metal, tá? Então, o burril. O próximo estágio dessa técnica é molhar levemente o papel com algumas superfícies químicas. Nesse momento, o desenho é fixado no papel e a imagem aparece, né? Então, olha que bacana, né? O processo para se fazer essa gravura no metal, né? Essa calcografia. Olha aqui uma gravura em metal, né? Então, aqui uma obra de arte, a melancolia, né? Então, trazendo aqui... Olha, gente, pensa na riqueza de detalhes, né? Que o artista teve que criar aqui, desenhar e esculpir para fazer, né? Essa obra aqui de gravura. Então, muito bacana o detalhe dos olhos, do cabelo, o tecido drapeado aqui no corpo. Olha, né? São muitos efeitos diferentes que a gente precisa observar e perceber esses detalhes na obra. Outra obra, né, o autorretrato, né, de chapéu com os olhos arregalados, olha só que bacana, né? Então pense esse fio a fio aqui que foi feito, né, esses traços no rosto, olha o olhar, a precisão, né? Parece que tem até um pequeno diamante ali dentro do olhar, né? Então uma obra de Rembrandt, então muito bacana também, muito bonita, né? A partir dos conteúdos estudados até agora, você saberia dizer qual é a diferença mais básica entre os tipos de gravura? Consegue falar assim, a diferença básica é isso, ou é aquilo, e por quê? Então pense um pouquinho, daqui a pouquinho, eu e a Cláudia vamos voltar e tirar essa dúvida para ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, bora tentar!
E aí, conseguiram pensar um pouquinho sobre o assunto? Né? Muito bem. Foi difícil ou foi fácil? Muito bem, isso aí. Tem que tentar, né? Então, a diferença básica, né, entre a questão das gravuras encontra-se na técnica empregada, né? Ou seja, na matriz que ela foi criada. Se ela foi criada numa madeira, se ela foi criada numa pedra, num linóleo, né, num ferro, enfim. Então, na materialidade que ela foi empregada a técnica, tá? Então, por exemplo, se foi criada em madeira, ela é o quê? Xilogravura. Em metal, ela é calcogravura, né? E em pedras, ela é litogravura. Então, ela vai ter nomes diferentes conforme o material que foi utilizado, essa materialidade que foi utilizado para a criação dessa gravura, né? Se foi uma madeira, se foi uma pedra, se foi, né? Qual a materialidade que foi utilizada. Então, essa é a grande diferença que vai mudar a questão do nome, né? Do tipo da gravura, tá bom? Agora vamos aprender sobre a litogravura, né? Ou litografia, tá? Então, a litogravura é um estilo de impressão feito sobre uma matriz de pedra, né? Então, lembra que a professora falou que tem vários tipos, né, de materialidades que podem ser utilizadas na gravura, né? Então, a litogravura aqui a gente tem a pedra como matriz, tá? O processo consiste em desenhar ou pintar com lápis e tintas gordurosas em uma pedra calcário. A pedra é umedecida com água e depois é passado um rolo com tinta gordurosa. Com água e gordura, elas não se misturam, então o que vai acontecer? A tinta gordurosa vai aderir, né, aos locais onde há o desenho feito com lápis, que também é gorduroso. Então vai fixar ali esse desenho, tá? Essa gravura. A gente vai assistir um vídeo para entender um pouquinho melhor sobre essa técnica de gravura, né, a litogravura, tá bom? Então vamos lá? Ó, aqui está o vídeo, então eu vou falar assim, ó, vamos lá, rodou e solta o vídeo! Bacana, né? Vocês conseguiram perceber no vídeo toda a questão do processo químico também, as tintas sendo passadas, né, repetidamente para conseguir tirar essa imagem, né, essa gravura, né? Então, muito bacana, vale a pena pesquisar mais, assistir outros vídeos que tem aí também no YouTube, tá bom?
Ó, observe esse tipo de litogravura, né? Então, olha que legal, né? Bacana, feito colorido, olha. Então, foi utilizado várias matrizes diferentes para também obter essas cores diferentes, né? Um processo químico também bem bacana, bem diferente utilizado aqui. Olha a outra obra, né, litogravura, então pensa a riqueza dos detalhes, né, olha só, né, os quadros na parede, os livros, pequenos detalhes, então pensa a precisão do artista para criar cada detalhe desse também, tá bom? Então, ó, olha que lindo essa litogravura. Olha essa, que bacana também, né, do Roy. Então aqui, olha, né, então vindo a questão do HQ, da história em quadrinhos, né, esses pontinhos que é muito característicos da história em quadrinhos. Pensa para fazer cada pontinho desse, cada detalhinho desse. Então também um trabalho bem bonito, bem preciso também e riquíssimo em detalhes e em trabalho também, né? Muito trabalhoso de fazer. Então, já a serigrafia é a mais recente técnica de gravação, feita sobre uma peça de nylon, né, que recebe um tratamento com uma fina camada de tinta. Além do papel, a imagem pode ser transferida para os mais diversos tipos de materiais, vidro, madeira, cerâmica, entre outros. Com o advento das impressoras, essas técnicas de gravuras têm sido feitas apenas como obras de arte, pois demoram para ser criadas, né? Então, olha só o processo da serigrafia ali do ladinho, né? Então, você pode fazer em diversos materiais diferentes esse mesmo processo, né? Na madeira, no vidro, né? Na cerâmica. Então, um processo também demorado, né? Para ser criado, né? Vamos fazer uma composição por meio de gravação de imagem? E aí, você está preparado para fazer essa composição? Que agora é a vez atividade, né? A atividade é com vocês, tá bom? Então vamos lá. Escolha um objeto, pegue uma folha de papel e um giz de cera ou um lápis de cor, tá? Escolha aí o que você tem em casa. Coloque o papel sobre o objeto com auxílio de giz, transfira a imagem. Você pode fazer uma composição da mesma imagem com cores variadas ou utilizar mais de um objeto, né? Então, olha que legal, aqui na foto está mostrando bem como é tranquilo de fazer, né, essa transferência. Então, foi colocada ali uma chave debaixo do papel e passado o giz de cera em cima, né? E surge aqui essa gravura, tá vendo? Você pode utilizar folhas também, né, das árvores, você pode usar moedas e criar a sua composição artística, né? Como será que vai ficar essa composição? Você vai usar só o lápis preto ou vai ser uma composição bem colorida? Enfim, né? Como que vai ficar? Então, escolha as suas materialidades aí, os objetos que você vai utilizar para fazer a sua composição e boa criação, né? Daqui a pouco eu tô de volta. Capricha, hein? Vamos lá!
Capricharam na composição? Ah, não acredito, não deu tempo de terminar a sua obra. Termina depois, tá? Não deixe inacabada não, por favor. Capricha, né? Que materialidades ali você utilizou, né? Diferentes objetos diferentes que você utilizou, né? Então, bacana, explore esses elementos diferentes para ficar, né, uma gravura bem bacana, uma atividade bem bonita para você mostrar para sua professora ou para os familiares, tá bom? Capricha. Então, o que vimos, né? O que vimos nessa aula? Nós falamos sobre a gravura, né? E que ela tem vários nomes diferentes conforme o que? Suas matrizes, né? Conforme a materialidade que foi utilizado para fazer essa gravura, né? Então, nessa aula nós vimos algumas técnicas de gravura, como xilogravura, calcogravura, litogravura, serigrafia, bem como outras, né, com suas características. Então, a gente viu ali a litogravura, né, a gravura feita em pedra. Então, a gente viu a xilogravura, né, feita em madeira. Então, cada materialidade diferente, né, vai ter um nome diferente. Então, se usou uma madeira, se usou um aço, se foi feita na pedra, vai ter um nome diferente para essa gravura. Mas todas são gravuras, né? De técnicas diferentes, né, utilizadas. Então, aqui a nossa tela do Aula Paraná. Então, nessa aula nós falamos sobre gravuras e suas materialidades, né, materialidades diferentes. Vimos obras de gravuras, né, obras de arte, e também desafiei vocês a criarem aí uma composição artística bem bacana, bem diferente. Criaram, né? Muito bem, isso aí, confio em vocês. Então, nessa aula falamos sobre gravura. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Uou!